Olá amigo, olá amiga. Hoje é segunda-feira, dia 9 de dezembro, e o nosso tema de estudo de hoje é Jesus e o Pai. Você e eu estamos aqui hoje porque Jesus nos criou e tem um plano e um propósito para cada um de nós. Jesus lá no Éden fez com que o ser humano existisse, né? Adão e Eva criados ali à sua imagem e à sua semelhança. Somos seres criados livres com livre-arbítrio. O livre-arbítrio que nos permite escolher amar ou não amar. Deus assim se relacionava com a gente lá no Jardim do Éden, esperando que a gente pudesse ter relacionamento com Ele. Essa é a nossa fonte de vida, estar ligados a Ele. Mas infelizmente houve o pecado. Essa história de amor tão linda do ser humano com Deus, ela teve um seu rompimento, né? Um momento de distúrbio, um momento de discussão, um momento de rompimento mesmo. Infelizmente isso aconteceu e estamos aqui hoje, né? Depois de tanto tempo de história de pecado. Algumas pessoas podem chegar a alguns cálculos, sabe? Algumas pessoas dizem que o ser humano tem cerca de 10 mil anos no máximo aqui nesse mundo. Entre 7 a 10 mil anos. Se você fizer um cálculo bíblico, é mais ou menos isso mesmo. A história do ser humano, a história do pecado. É muito tempo. É muito tempo de dor e sofrimento, de rompimento, de estarmos afastados de Deus. Mas para que a gente tivesse novamente a nossa comunhão restaurada, para que as coisas estivessem no seu lugar, porque Deus é um Deus de ordem, um Deus de amor e misericórdia. Ele enviou o seu Filho Jesus para você e por mim. Por isso o tema de hoje é Jesus e o Pai. Jesus em suas ações, ele revelou o Pai. Mas sabe de uma coisa? Desde o começo, Deus estava buscando você e a mim. Não sei onde você está, qual é a situação que você está vivendo hoje. Se você está afastado de Jesus por alguma razão, às vezes você frequentou a igreja quando era mais jovem, mas viu algumas coisas que você não gostou, não se preocupe, não olhe para as pessoas, olhe para Jesus, olhe para a sua palavra. Quando a gente vai lá em Gênesis, no capítulo 3, eu vou ler com você aqui com a minha Bíblia em mãos. Vamos lá, Gênesis no capítulo 3, nos versos 7 a 9. Nós vemos o que aconteceu depois do rompimento desse relacionamento especial do homem com Deus. Gênesis capítulo 3, versos 7 a 9. Diz assim a palavra de Deus. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram, fizeram, folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Eles pegaram algumas folhas para se esconder, porque estavam nus, perderam a luz, o brilho da comunhão com Deus. E então o texto continua: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, então Deus estava lá com eles à hora do pôr do sol. Então o que eles fizeram? Eles esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Desde o começo é Deus indo atrás do ser humano. Você acha que Deus já não sabia o que tinha acontecido? Deus sabia qual era a escolha, Deus sabia que eles estavam nus, Deus sabia que havia medo no coração deles, então Jesus foi lá para conversar com eles. E eles, em vez de correrem para os braços do Pai e pedirem perdão, eles se esconderam. Assim como Pedro, quando Jesus o chamou, disse: Senhor, afasta-te de mim, porque não sou digno. Irmão, irmã, Jesus ele veio justamente porque nos ama, ele nos criou porque nos ama. Então, assim, não adianta querer afastar Jesus. Pelo contrário, tente se aproximar de Jesus, porque ele vem até você através do Espírito Santo. Ele vai se revelando para a gente, para termos relacionamento com Deus e termos a salvação, porque esse é o plano do Senhor. Vou continuar o verso. Então, Jesus foi até eles, e os chamou porque ele se importa, chamou porque ele queria eles pertinho dele, porque Deus já tinha um plano preparado para a vida e salvação deles. Ele respondeu aqui, Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Poxa vida, ele reconhece que estava nu, aí ele reconhece que teve medo, e isso o afastou de Deus. Aí o diálogo continua até que nós sabemos que Eva é responsabilizada pelo pecado original, ao ter comido do fruto proibido, mas ela também joga a culpa ali, assim como Adão jogou a culpa nela, ela joga a culpa na serpente, e a serpente é um símbolo de Satanás, e nesse meio todo, olha o que acontece aqui, que é a promessa de Deus. Deus diz então para Eva e para Adão, na verdade, que no suor do rosto eles comeriam o pão, que eles sofreriam muito. Mas Deus disse o seguinte sobre a serpente e a mulher: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Isso é a condenação aqui para a serpente,
Tanto que as serpentes, as cobras, né, ficam rastejando, porque elas não têm pernas, não têm braços, e assim acontece com elas. Mas aí vem a promessa. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira promessa messiânica. Esse descendente da mulher que viria e salvaria a humanidade era Jesus. Desde o começo, Deus tinha um plano preparado para todos nós, para nos salvar. O Cordeiro de Deus que morreu desde a fundação do mundo. O plano da salvação sempre existiu, porque Deus já sabia quais seriam nossas escolhas. E mesmo assim nos fez. Por quê? Nos ama. Esse é o amor de Deus. Diante desse rompimento causado pelo pecado, a intenção divina era oferecer cura à humanidade, mesmo que ninguém aceitasse o que Deus estava disposto a oferecer. Vejam os riscos do amor de Deus, né? E aqui a pergunta da nossa lição diz o seguinte: que esperança maravilhosa encontramos nos seguintes textos? Eu vou ler só alguns textos, a lição diz para a gente estudar vários textos, mas por uma questão prática, né? Para a gente poder otimizar nosso tempo, eu vou ler com você só alguns textozinhos, falando aqui do amor de Deus e de como ele se apresenta dentro do plano da salvação. João capítulo 10, verso 10, diz assim, essa é a promessa de Deus. O ladrão vem para roubar, somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Verso 30, ainda de João capítulo 10. Eu e o Pai somos um. Jesus e o Pai são um só. E Jesus veio para nos dar vida. Capítulo 20, lá no finalzinho já do Evangelho de João, capítulo 20, no verso 28, diz assim a palavra de Deus. Replicou-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Esse é o plano de Deus, nos dar a vida, vida eterna e abundante. Esse é o plano do Pai e do Filho, nos mostrar a salvação. Desde o começo da humanidade, Jesus vinha até nós. Desde o começo do pecado, Ele se apresentou para nos fazer estar com Ele, para reatar o nosso relacionamento com esse Deus de amor e misericórdia. Eu termino com o seguinte texto. Em Cristo, a vida original, não emprestada e não derivada. Isto é, Ele nos dá a vida verdadeira. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque em Jesus encontramos a vida eterna, abundante e verdadeira. Te agradecemos pela revelação do Filho, te agradecemos pelo Espírito que trabalha em nosso coração. Te agradecemos, ó Pai, nesse momento, pelo teu amor e tua misericórdia. Obrigado por tuas bênçãos. Esteja em nosso coração e com os pedidos que estamos fazendo agora e entregamos ao nosso Senhor em nome de Jesus. Amém. Fique em paz, amigo, fique em paz, amiga. E nunca se esqueça que nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã no nosso estudo, se Deus assim o permitir. Fique em paz, fica com Deus. Tchau, tchau. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra.